Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com todos vocês, colegas, esse curso. Eu queria estar presencial junto com todos vocês. Sim, todos queríamos presencial. Mas vamos lá. Deixa eu ver se... Eu nunca dei aula no Meeting, mas está aqui minha aula. Espera aí, só um minuto. Ai, perfeito. Estão bem? Sí. Hay que ponerlo pantalla, o sea, como modo presentación el PowerPoint. Tá. Oi? Aí, perfeito. Então, bom, eu vou falar do ciclo celular e replicação do DNA no Trypanosoma cruzi e comparar com outros trypanosomatídeos. Como a Eurique disse, eu estou em São Paulo, aqui mais ou menos na região do Brasil, no Instituto Butantan. E eu queria falar para vocês sobre o ciclo celular e a replicação do Trypanosoma cruzi, mas eu queria provocá-los para que a gente pensasse nisso no contexto do ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Então, como vocês sabem, o Trypanosoma cruzi ele muda de ambiente durante o ciclo de vida. Quando ele muda de ambiente, ele muda a condição desse ambiente, a temperatura, o pH, a osmolaridade, as fontes de carbono. E dentro desses diferentes ambientes, ele tem formas que replicam e formas que são as infectivas, que não são capazes de replicar. Então, o que a gente tem que pensar é que deve existir um controle da replicação muito fino para que ora bloqueie e ora ative essa replicação, e a gente pode pensar na replicação só nela, ou a gente pode pensar na replicação dentro do ciclo celular, porque para o parasita replicar ele precisa passar pelo ciclo celular, a proliferação acontece porque ele entra no ciclo celular. Então eu queria primeiro falar de ciclo celular e depois a gente focar na replicação do DNA. Então, pensando no ciclo celular, o ciclo celular é o conjunto de alterações bioquímicas e morfológicas que levam a célula a se dividir. Na fase G1, a gente tem a síntese de proteínas e o crescimento celular. Na fase S, a gente tem a replicação do DNA. E depois a gente tem a fase G2, que é uma fase de checagem, para ver se o tamanho está correto da célula, se o DNA está íntegro. Na mitose acontece a divisão do núcleo. E por que a divisão do núcleo? Porque o núcleo é uma organela única e ele precisa ser dividido antes da célula se dividir. E depois acontece a divisão de toda a célula, gerando duas células filhas. Esse ciclo celular, ele é modulado, ele é controlado por diferentes quinases que modulam as transições dessas diferentes fases do ciclo. Então, isso aqui é o que acontece nos eucariontes, as diferentes fases do ciclo, a entrada da célula nas diferentes fases do ciclo celular para que aconteça a proliferação, é modulada por uma quinase dependente de ciclina. Essas quinases, elas fosforilam substratos que levam a célula a mudar de fase do ciclo celular. Então, por exemplo, a quinase de fase S ativa a maquinaria de replicação, porque fosforila componentes da maquinaria. A quinase de mitose está envolvida na condensação dos cromossomos para que aconteça a mitose, e assim com todas as quinases do ciclo. Essas quinases, elas não funcionam sozinhas, para que elas tenham essa função de quinase, de fosforilar substratos, elas dependem de ciclinas, por isso que são chamadas de quinases dependentes de ciclinas. Então, a gente tem o complexo ciclina-CDK,
para fazer essa transição do ciclo celular, e a gente tem invertebrados, várias ciclinas e várias CDKs que se associam para formar os complexos de CDK das diferentes fases do ciclo celular. Em levedura é um pouco mais simples, a gente tem apenas uma CDK que se associam com diferentes ciclinas. E esse é o desenho da estrutura de CDK associada à ciclina com o sítio ativo. Na verdade, o controle do ciclo celular é ainda bem mais complexo, porque além do complexo, então a CDK precisa se associar à ciclina para ser ativa, mas ela também pode se associar com inibidores do complexo ciclina-CDK, que aqui está representado em verde, que inativa o complexo ciclina-CDK, e ela também pode ser ativada ou desativada por moléculas que fosforilam ou desfosforilam essas CDKs em diferentes sítios. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o ciclo celular ele é altamente regulado e ele certamente depende de muitos sinais que a célula recebe para seguir o ciclo e levar à proliferação celular ou para interromper esse ciclo. Então, eu acho o que eu quero mostrar para vocês hoje é o ciclo celular de Trypanosoma cruzi. Primeiro, para a gente discutir como se dividem as organelas únicas, que são cineto, flagelo e núcleo. Então, o Trypanosoma tem 3 organelas únicas, que precisam se dividir de maneira sincronizada para gerar 2 células filhas. Quais são as moléculas que estão envolvidas nesse processo? E eu vou deixar a pergunta para vocês, não vou trazer a resposta, mas discutir como se produz o controle do ciclo em resposta a diferentes entornos, né? Ou seja, quando o Trypanosoma muda de ambiente, será que esse ciclo celular é ativado ou reprimido, ativando a replicação ou inativando a replicação? Então, a primeira pergunta que a gente fez já há muito tempo, quando eu trabalhava no laboratório do Sérgio, como é o ciclo celular do Trypanosoma cruzi, o que acontece com o flagelo e com o cineto quando o DNA nuclear está sendo sintetizado. Quando o DNA nuclear está sendo sintetizado, o flagelo já dividiu, o cineto já dividiu. Então, a gente fez uma incorporação de bromodeoxiuridina, que marca as células que estão replicando, porque ela incorpora no DNA nascente. E quando a gente olha para essas células todas marcadas, que estão na fase S de síntese do ciclo celular, essas células só têm um núcleo, um flagelo e um cinetoplasto. Ou seja, o segundo flagelo só cresce depois que a fase de síntese de DNA terminou. E o cineto também só divide depois que a fase de síntese terminou. Aqui a gente pode ver o crescimento do segundo flagelo, então esse é o primeiro flagelo, né, o original, e aqui é o segundo flagelo crescendo, e ele cresce, aqui é o novo flagelo, e ele cresce quando a célula só tem um núcleo e um cinetoplasto. Então o flagelo cresce antes que o núcleo e o cinetoplasto se dividam. E aqui a gente está vendo a separação do núcleo e do cinetoplasto, então a gente vê aqui o cinetoplasto e o núcleo fazendo uma constrição para se dividir. Quando as células têm 2 flagelos, o segundo flagelo ainda pequeno. E aqui a gente vê a separação celular e o crescimento do segundo flagelo, que vai crescer quando a célula já está quase se dividindo. Então, com isso, a gente pode estabelecer diferentes morfologias do parasita nas diferentes fases do ciclo celular. E isso é muito útil no estudo do ciclo celular, porque quando a gente olha para a célula em relação ao núcleo, cinetoplasto e flagelo no microscópio, eu consigo inferir em qual fase do ciclo celular o parasita se encontra. Também é possível, outros grupos já mostraram, principalmente do grupo do KitGo, que Trypanosoma brucei também tem diferentes morfologias para as diferentes fases do ciclo celular, mas que não batem, o padrão não bate com Trypanosoma cruzi. Então, cada um tem o seu padrão de morfologia para que a gente associe as células às diferentes fases do ciclo celular. Em Leishmania, a gente também pode fazer essa associação,
Mas, em Leishmania amazonensis, o que foi visto é que a mesma cultura, a gente tem células que se comportam de diferentes maneiras. Então, a gente tem células, por exemplo, que o novo flagelo cresce quando o núcleo ainda está na fase de síntese de DNA, e a gente tem células e aqui o cinetoplasto termina a fase de síntese de DNA antes do núcleo, e nesse grupo de células o cinetoplasto termina a fase S depois do núcleo. Então, a mesma cultura de células se comporta de maneira diferente e a gente não sabe ainda por que isso acontece. Mas a gente já conhece hoje o tamanho, a duração do ciclo celular, de cada fase do ciclo celular de Leishmania, de Trypanosoma brucei e de Trypanosoma cruzi. O ciclo celular de Leishmania cruzi e de Leishmania e de Trypanosoma brucei são muito parecidos, o tempo de duração é parecido, e o tempo de cada fase do ciclo também é semelhante. Mas em Trypanosoma cruzi, esse ciclo é bastante diferente. A fase S é bem mais longa, já dá para ver aqui, comparando a fase S. E a fase G2 também é bem mais longa. E o tempo, o doubling time, o tempo de dobramento é muito mais longo, é 24 horas. Mas, proporcionalmente, a fase S e a fase G2 é mais longa em Trypanosoma cruzi do que nos outros trypanosomatídeos. A gente não sabe por que isso acontece, talvez porque Trypanosoma cruzi tem um DNA, um genoma maior e precise de mais tempo para replicar esse DNA, por isso tem uma fase S mais longa. Mas isso poderia ser contornado de outras maneiras. E talvez a fase G2 maior seja porque o Trypanosoma cruzi tem uma maior preocupação em checar a integridade do genoma antes de entrar na mitose ou na citocinese. Sobre as moléculas, então, envolvidas no controle desse ciclo celular, os três trypanossomas, a CDK em trypanosomatídeo, ela é chamada de CRK, que é chamada de CDC2, que é o nome da CDK em levedura, CDC2 Related Kinase, né, quinase. Então, tem várias CRKs em Leishmania, em Trypanosoma brucei e em Trypanosoma cruzi. Algumas, por exemplo, a CRK7 tem muitas cópias, muitos homólogos em Trypanosoma cruzi. Também tem muitas ciclinas, então, quando a gente procura no genoma, a gente encontra muitas CDKs e muitas ciclinas, mas o papel dessas ciclinas e CDKs no ciclo celular ainda precisa ser bastante explorado. Então, por exemplo, em Trypanosoma brucei, que é o que está em preto aqui, a gente sabe que a CRK1 e essas ciclinas, em combinação com essas ciclinas, ou CRK2 com a ciclina 2, está envolvida na transição G1S. É um número maior de moléculas do que as moléculas envolvidas na transição em levedura. Então, é possível que essa regulação seja mais complexa em Trypanosoma brucei. Em Trypanosoma cruzi, a gente tem essa transição controlada por CRK1 ciclina 6, e a transição G2M, a gente tem o envolvimento de CRK3 e ciclina 2, mas não está mostrada ainda a interação dessas duas moléculas. E em Trypanosoma brucei, a gente tem uma CRK9 que pareia com ciclina 6, que talvez pareie com ciclina 6, que faz essa transição G2M, ela está envolvida no controle do ciclo celular, mas ela também está envolvida no controle do transsplicing, mostrando um crosstalk entre a transcrição e o controle do ciclo celular em Trypanosoma. Existe no Trypanosoma moléculas moduladoras do complexo ciclina-CDK, assim como existe em outros organismos. Então, a gente tem a descrição dessa molécula que aumenta a atividade de CRK1 e CRK3, e um gene homólogo AUI, que é um inibidor de CDK em eucariontes. Então, a descrição dessas moléculas, desses controladores de ciclo celular, mostram que existe um controle, deve existir um controle preciso do ciclo celular em Trypanosoma cruzi, assim como existe nos outros eucariontes, né?
mas são moléculas suficientemente divergentes, como que a gente pode pensar, por exemplo, como que podem ser usados como alvos de droga. Mas, sobretudo, a gente pode pensar que o ciclo celular do Trypanosoma cruzi precisa ser modulado de maneira específica, que talvez não seja modulado nos outros organismos. Então, essas são as perguntas, são algumas perguntas que a gente fica colocando, né? Se tem moduladores de ciclo celular, se o ciclo celular é modulado no Trypanosoma cruzi, como que ele se relaciona com as mudanças que ocorrem durante o ciclo de vida do Trypanosoma? É o ciclo de vida do Trypanosoma, é a exposição a diferentes ambientes que modulam esse ciclo celular, né? Então, se você vai ativar a replicação, a célula precisa entrar no ciclo. E se você vai interromper a replicação, a célula precisa sair do ciclo. E como isso acontece durante o ciclo de vida, onde essa replicação está sendo ativada ou inativada. E isso nos leva à pergunta de como é o ciclo celular nas formas que não replicam. Esse ciclo celular está... a célula está parada na fase G1, a célula está parada na fase G2, está interrompida no meio da fase de replicação. Tem alguns trabalhos que discutem isso, já tem trabalhos mostrando que formas infectivas estão paradas em G1, mas ainda não existe um consenso sobre isso. E a outra pergunta é, na hora que a célula que está replicando vai se diferenciar para uma forma infectiva, em que fase do ciclo ela para fazer essa diferenciação? Ela está em G2 todas as células em G2 se diferenciam, em qualquer fase do ciclo ela se diferencia, ela interrompe a replicação no meio da fase S para se diferenciar? Não tenho essas respostas, vou deixar essas perguntas. E tem outras perguntas que nos preocupam, né? Por exemplo, podem as mudanças no metabolismo, já que a célula muda de fonte de carbono durante o ciclo de vida, levar a alterações epigenéticas que essas sim vão modular o ciclo celular? Ou será que quando as células estão expostas a espécies reativas de oxigênio, elas levam a danos do DNA que interrompem a replicação do DNA e por isso que as formas replicativas viram formas infectivas quando interrompe a replicação? Ou será que a temperatura e o estresse osmótico e as alterações na temperatura e em estresse osmótico levam a uma sinalização celular durante o ciclo de vida que interrompem o ciclo celular e fazem as células proliferativas parar de se replicar? Eu não tenho resposta para essas perguntas, são perguntas que nos angustiam, e o que a gente está fazendo para tentar responder essas perguntas a longo prazo é olhar agora para a replicação, pensando na replicação do DNA, para a gente entender molecularmente como acontece o controle da replicação durante o ciclo de vida, para que a gente possa ir escalonando esse conhecimento e tentando entender, então, primeiro como modula a replicação, para daí entender quem modula a replicação, para entender quais são os sinais que vão levar finalmente a essa parada da replicação durante o ciclo de vida. Então, eu trouxe um esquema para vocês, para a gente discutir a replicação do DNA. A replicação do DNA ela começa em origens de replicação, são regiões do DNA onde se inicia a replicação. Essas origens, elas são licenciadas, a gente fala, porque a maquinaria de replicação se liga a essas origens e faz com que elas fiquem potencialmente, que elas possam ser ativadas. Isso acontece na fase G1 do ciclo celular. Quando a célula entra na fase S, de fase de síntese de DNA, algumas dessas origens são ativadas e a replicação acontece. E aí acontece aquele recrutamento da maquinaria de replicação e o DNA é replicado. Então, essa é a maquinaria de pré-replicação que licencia origens nos eucariontes, em levedura e mamífero. Então, ela é composta por... a primeira coisa que acontece na replicação é esse complexo OR reconhecer o DNA, esse complexo e ser montado na origem de replicação.
Esse complexo ORC é composto por 6 proteínas, ORC1 a 6, e também tem uma subunidade CDC6, e depois que o complexo ORC se liga ao DNA, ele recruta a MCM, que é um complexo também de 6 proteínas, que tem atividade de helicase que vai desdobrar o DNA para que a replicação aconteça. E quem auxilia no recrutamento da MCM2 a 7 é a proteína CDT1. Isso aqui acontece na fase G1 do ciclo, quando monta e licencia a origem de replicação, e quando a célula entra em S, a replicação é ativada devido ao recrutamento da maquinaria de replicação, que vocês já conhecem dos livros textos, e que é montado e que conta com as polimerases, que vão fazer a síntese da fita leading e lagging, com a MCM7, que é a helicase e a topoisomerase que vão abrindo as fitas, e com aquela proteína estabilizadora de simples fita, que é a proteína RPA, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Quando a gente vai olhar para a maquinaria de pré-replicação em tripanossoma, a gente ainda não conhece todos os componentes. Então, esse é o que a gente conhece da maquinaria de pré-replicação em tripanossoma, de trabalhos do grupo do Richard McCulloch, do meu laboratório e do grupo do Lee. O Richard é da Escócia, o Lee é dos Estados Unidos. Então, o que a gente sabe desse complexo ORC, a gente não conhece os 6 componentes, a gente conhece apenas 4 componentes do complexo ORC. E a gente conhece todos os homólogos AMCM7, a MCM parece que é bem conservado, e a gente nunca encontrou o componente CDT1, nem em ensaios de imunoprecipitação, nem em análises de genoma. Então, resumindo, se encontram 4 homólogos das 6 subunidades de ORC em tripanossoma, nós não sabemos sobre os outros 2. Existe uma proteína que chama ORC1b, que interage com ORC1 CDC6, mas não se associa com DNA durante todo o ciclo. Ela participa da replicação, mas a gente não sabe ainda contextualizar ela aqui. As subunidades de MCM estão todas presentes e CDT1 não está descrita. Sobre a maquinaria de replicação, ela é muito mais conservada, quase todos os componentes já estão descritos e parece que ela funciona de maneira muito similar aos demais eucariotas. E a nossa pergunta, uma pergunta que a gente tem no laboratório é: quais são os mecanismos moleculares que fazem que a replicação se interrompa durante o ciclo de vida? Então, nós estudamos alguns componentes da maquinaria de pré-replicação, ORC1 CDC6 e MCM7, e o componente da maquinaria de replicação RPA, para tentar responder essas perguntas. Quando a gente olha para a ORC1 CDC6, que faz aqui parte do complexo ORC, a gente olha para ela tanto nas formas replicativas quanto não replicativas, as formas infecciosas, e o que a gente tem é que nas formas replicativas, aqui é um Western blot com anti-ORC1 CDC6, e a gente vê aqui proteínas que estavam interagindo com DNA, porque só são liberadas em solução quando são digeridas com DNase. Então, nas formas replicativas, ORC1 CDC6 liga a DNA, mas nas formas não replicativas, ORC1 CDC6 não se associa ao DNA. Então esse é o esquema, ORC1 CDC6 interagindo com DNA nas formas replicativas, mas não nas formas infectivas. Então, se ORC1 CDC6 não interage com DNA nas formas infecciosas, as origens não são licenciadas e, então, de fato, não pode haver replicação nas formas infecciosas. E por que ORC1 CDC6 não interage com DNA nas formas infecciosas? Será por controle de modificação pós-traducional? Nós já vimos que ORC1 CDC6 está fosforilada nas formas proliferativas e infectivas, mas o padrão de fosforilação é diferente nas diferentes formas. Então, nós estamos investigando agora se essa fosforilação poderia estar envolvida nessa modulação da interação. E a outra pergunta é se a conformação do DNA, se a estrutura da cromatina contribui para essa falta de interação. Então, nós vimos que tem um tipo de nucleossoma que varia
quando a gente compara forma replicativa e não replicativa, que é o que a gente chama de nucleossomos dinâmicos, e tem menos nucleossomos dinâmicos nas formas tripomastigotas. Então, é possível que a estrutura do DNA também esteja contribuindo para essa falta de interação da ORC1-CDC6 com o DNA. Quando a gente olha para a MCM7, a MCM7 é expressa nas formas replicativas, mas não é expressa, esse é o ensaio de Western blot, não tem MCM7 nas formas não replicativas. Então, se não tem MCM7, também não tem nas formas infecciosas, também não tem licenciamento de origem, portanto, não pode haver replicação nas formas infecciosas. A pergunta é, o que faz a MCM7 deixar de ser expressa nas formas não replicativas? Como que ela está sendo controlada? Quais são os sinais que falam para a célula que a MCM7 tem que deixar de ser expressa? Também não tenho essa resposta. Sobre a proteína Replication Protein A, é essa proteína que a gente está estudando, que ela é o estabilizador de simples fita durante a replicação. Quando o DNA é aberto em simples fita, precisa ter uma proteína estabilizando essa fita, protegendo essa fita. Ela é essa proteína estabilizadora. Ela foi descoberta em 1988 por esse cara que chama Mark Wold. A proteína a RPA, ela é composta por 3 subunidades, RPA 1, 2 e 3. Ela é composta principalmente por domínios OB-fold, que são os que fazem com que ela interaja com o DNA. Ela é a principal proteína que se liga a simples fita em eucariontes e, portanto, ela participa não só da replicação, como também do reparo de DNA. E ela é uma proteína nuclear. O Rafael, no meu laboratório, mostrou que em tripanossoma tudo isso acontece, também em tripanossoma a RPA é composta por 3 subunidades, também tem domínios OB-folds que se ligam a DNA, e também está envolvida tanto na replicação quanto no reparo de DNA. Mas quando ele foi checar se a RPA era uma proteína nuclear durante o ciclo de vida, então o Rafael mostrou essas 3 atividades, e quando a gente vai ver se essa proteína é nuclear, nós nos surpreendemos porque, então, aqui é o DAP mostrando, corando o núcleo e o cinetoplasto do parasita, e aqui está marcando a RPA. Então, existe uma sobreposição de RPA com a marcação do núcleo, a RPA é nuclear na forma proliferativa, mas vai para o citoplasma, não localiza com o núcleo nas formas infectivas. Isso acontece no ciclo que acontece no barbeiro, a 28 graus, quando o EP vira meta, e quando AMA vira 30, 37, vira triplo a 37 graus, que ele está no núcleo e vai para o citoplasma nas formas tripomastigotas. Esse slide mostra a RPA1, a subunidade 1, e esse mostra a subunidade 2, sugerindo que o complexo todo sai do núcleo durante durante o ciclo de vida. Essa é uma imagem maior, mostrando a RPA fora do núcleo. Se a RPA, sem a RPA no núcleo, de fato, não pode haver replicação nas formas infecciosas. Essa seria mais uma razão para garantir a falta de replicação nas formas não replicativas. Nós checamos essa informação também por Western blotting, para confirmar os dados de imunofluorescência. Então, isso é fração nuclear e citoplasmática de epimastigota e tripomastigota. Na fração nuclear e epimastigota, RPA está no núcleo, e na forma infecciosa, RPA está no citoplasma. E por que a RPA abandona o núcleo nas formas infecciosas? Se ela sai do núcleo, será que ela tem um sinal de exportação nuclear para levar ela para fora do núcleo? E quando a gente procura esse sinal de exportação nuclear, na RPA1 não existe, a probabilidade é muito baixa de ter esse sinal, mas na RPA2 existe esse sinal de exportação nuclear. Esse é o sinal de exportação nuclear encontrado em tripanossoma, essa é a sequência consenso de sinal de exportação nuclear que a gente encontrou no tripanossoma, na RPA2 de tripanossoma.
esse sinal de exportação nuclear, ele fica nessa região da proteína, essa é uma modelagem, mostrando que ele fica num local exposto, que pode muito bem funcionar como um sinal de exportação nuclear. Isso é só para mostrar para vocês que esse sinal de exportação nuclear de RPA só acontece em tripanosomatídeos, não acontece em nenhum outro organismo. Quem faz essa exportação nuclear? A gente ainda não sabe, mas a gente tem alguns dados, porque esse é um trabalho da Andrea, que também está aqui com a gente, onde ela mostrou que tem uma proteína que chama MEX. Normalmente, quem faz o transporte de exportação nuclear é uma esportina chamada CRN1, mas o grupo da Andrea mostrou que em Trypanosoma brucei, quem estava fazendo um transporte de exportação nuclear é essa MEX67, e quando a gente faz uma imunoprecipitação de RPA em Trypanosoma, de fato, a gente encontra essa MEX67 interagindo com RPA. Então, é possível que essa MEX67 seja responsável pelo transporte núcleo-citoplasma de RPA. A gente foi entender a importância dessa exportação de RPA no tripanossoma durante o ciclo de vida, então o que nós fizemos foi mutar esse sítio de exportação, trocando os sítios de leucina por alanina, e substituiu o DNA genômico de RPA por RPA com o NES, sinal de exportação nuclear mutado, e colocou nesse gene mutado o domínio de HA. Então, a gente mostrou que a transfecção funcionou, a substituição funcionou. E quando a gente vai olhar para o ciclo de vida desses parasitas que não têm sinal de exportação nuclear, o que a gente mostra é que esses parasitas, sem exportar a RPA, ele não é capaz de diferenciar, porque aqui são as formas não diferenciadas e diferenciadas em metacíclico na forma selvagem, mas na cepa que não tem sinal de exportação nuclear de RPA, os parasitas não se diferenciam. Então, a RPA precisa sair do núcleo para que aconteça a diferenciação do parasita. Ela também precisa, ela saindo do núcleo, ela certamente bloqueia a replicação. E o que a gente mostra aí também é que tem um crosstalk, então, entre a parada da replicação e a diferenciação. Esse é só um outro jeito de mostrar a diferenciação bloqueada. Aqui é a cepa selvagem, mostrando os parasitas verdes são os metacíclicos, marcados com GP90, que é uma proteína típica de metacíclico, mas quando a gente tira o sinal de exportação nuclear, não tem diferenciação. Então, as causas moleculares da falta de replicação do DNA nas formas infecciosas são, pelo menos, que ORC1-CDC6 não interage com o DNA, a MCM7 não é expressa e a RPA é exportada do núcleo. A pergunta agora é o que está modulando todos esses fatores, esses mecanismos moleculares que eu acabei de mostrar para vocês? Será que as mudanças no metabolismo que acontecem durante o ciclo de vida pode levar a controles epigenéticos que vão modular a replicação do DNA? Por exemplo, pode mudar a conformação da cromatina e fazer com que a ORC se solte do DNA? Será que as espécies reativas de oxigênio podem gerar danos no DNA que conduzam à parada da replicação do DNA nas formas infectivas? Será que as formas infectivas estão sob arrest? E será que a exportação de RPA, que sinais durante o ciclo de vida vão fazer com que a RPA seja exportada e vão fazer com que a ORC1-CDC6 deixe de interagir com o DNA. Então, o que a gente quer ir agora em níveis mais altos é checar se é a fosforilação de ORC1-CDC6 que está modulando a interação dela com o DNA, e aí tentar entender de onde vem esse sinal para essas diferentes fosforilações. E a mesma coisa, como está sendo modulada essa exportação nuclear, por que o sinal está ativo na forma tripomastigota, mas está inativo em EP, como isso está sendo modulado, quem é que está passando esses sinais para essa modulação. Esses são alguns dos colaboradores desses trabalhos.
eu queria falar que a gente está com uma posição aberta no laboratório para pós-doc, uma bolsa da FAPESP, e estou aberta a perguntas. Muito obrigada pela atenção. Muchas gracias, Carolina. Y el timing está pero más que perfecto. Consultas. Carlos, Renato y después Lisa. Estão me ouvindo? Sim. Oi, Carlos. Sí, te estamos viendo y escuchando. Perfeito. Bela, a Charla, Carol, como sempre. Uma dúvida, na questão da RPA, que você fala que sai da forma tripomastigota. Você acha que é possível, não sei se vocês fizeram, se, por exemplo, tem um estresse genotóxico, essa RPA é mandada para fazer a reparação do ADN na forma tripomastigota ou também não participa de um processo de reparação de ADN? Você está perguntando se a gente induziu o dano em tripo, se ela volta para o núcleo? Sim. Essa é uma excelente pergunta. A gente pensou em fazer esse experimento, mas a gente não fez. Exatamente essa é uma pergunta que a gente fica. Se a RPA sai do núcleo no tripo, o que acontece se tiver um dano no tripo? Ele não conserta? Ele espera virar, voltar o ciclo, virar EP ou virar AMA, para daí consertar o DNA? Eu acho que conserta. Você acha que ela volta? Eu não sei. Isso que eu quero. Eu não sei se tem todas as vias de reparação. Porque a RPA não é precisa em todas as vias. Mas é preciso em muitas, né? Muitas. Mas ia ser interessante saber se vai para exatamente ver qual que ocorre. É uma ótima pergunta. Gracias, Carlos. Lisa. Muy buena presentación, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta justamente con las preguntas que tú tenías, y es si de pronto piensas que ese estrés y esa ruptura del DNA puede dar lugar, no sé, a mutaciones, a inserciones, a recombinación o alguno de estos tipos de procesos ya en otras formas que no sean necesariamente las replicativas. Se a gente sabe se há esses processos na forma, essa é a pergunta? Se há esses processos nas formas? Sí, quizás justamente esa misma ruptura del DNA pueda ser como el iniciador que genere o que aporte para esas recombinaciones o demás procesos que estén presentes en esas proteínas. Bueno, en los genes que codifican para las proteínas. Então, eu não sei o que acontece no tripomastigota. Essa é uma excelente pergunta. Assim, ele não replica. Então, se ele não replica, eu diria que ele não recombina. Porque, pelo menos, não tem erros de replicação que levam à recombinação. Pelo menos por essa causa, não vai recombinar. Mas se ele está recombinando sem RPA no núcleo, também acho que ele não está recombinando. Mas eu acho que o que acontece no tripo é realmente... acho que a gente não sabe, mas eu acho que é uma pergunta muito interessante. Assim, como que o tripo... Ou será que o tripo vai morrer rápido e ele também não está tão preocupado com a manutenção do DNA genômico? Mas alguns tripos vão virar AMA, vão virar EP, eles têm que... Alguma coisa tem que ser conservada ali, né? Ou será que é o tripo a grande fonte de variabilidade genética que depois, quando vira... A gente já pensou isso também, que no tripo, já que não tem RPA, no tripo que acontece tanta confusão pode ser que no tripo aconteça recombinação, mutação, para gerar variabilidade genética. Não sei se eu respondi. Respondi? Com mais perguntas. Pregunta, chicos, no sean tímidos. No hay peor pregunta que la que no se hace. No hay pregunta mala.
Si quieren los profesores apagamos las cámaras para que no se asusten. No, son demasiado lindos. Juan Manuel tiene una pregunta. Todos. Sí, yo tengo una pregunta y es pues más de curiosidad. Lo que pasa es que se sabe que en Trypanosoma cruzi, o bueno, eso es algo un poco novedoso, este parásito es capaz de desarrollar un estadio mastigote diferente al convencional, que es denominado dormante, en donde la tasa metabólica es baja. Y bueno, se ha visto que ese estadio le confiere cierta resistencia a los fármacos de uso convencional. Yo no sé si se ha podido evidenciar alguna diferencia a nivel de ciclo celular en este amastigote dormante respecto al amastigote que sí está metabólicamente activo. Nossa, mas essa pergunta é excelente, mas eu acho que não é para mim, hein, Carlos? Você chegou... Vou jogar a pergunta para o Carlos Renato. Você sabe como está o ciclo celular? Está em todas as fases dos ciclos dormentes, né, Carlos? Carlos, tú puedes responder, ningún problema. Sim. Não, mas os dormentes em amastigota, há uma discussão grande na literatura se são dormentes ou se são replicações assíncronas. Há um grupo que diz que são células dormentes que não se replicam, eu não sei quando para a replicação. E há o grupo de Kelly que diz que simplesmente são replicações assíncronas, estão o tempo todo replicando, mas em momentos diferentes. Eu creio mais em dormentes. As células, elas param a replicação. Quando ela para, é difícil de dizer, porque os dormentes estão no mesmo ciclo. Tem dormentes que estão em G1, dormentes que estão em G2. É difícil de dizer com o momento que ela para. Eu creio que, na minha opinião, é mais quando há um problema de recombinação na célula. Intermediários de recombinação sinalizam para a parada como dormente. Isso pode acontecer antes da replicação, no meio da replicação, porque você pode ser em Trypanosoma cruzi, há processos de recombinação em G1 e em S. Então, não há um momento do ciclo celular específico. Não sei se ficou claro. Sí, señor. Muchísimas gracias. Más consultas. Aprovechen que tenemos tiempo. Mas vou aproveitar, Carol. É possível a técnica, a intenção de ser a técnica de ver replicação do ADN em amastigotas, ou é praticamente impossível de fazer isso em amastigotas? Com DNA Combin, acho que é bem complicado, porque você olha para o genoma todo, então você corre o risco de pegar genoma da célula junto. Com o MFA-seq, por sequenciamento, é possível sim. E agora a gente está fazendo o chip-seq com ORC1-CDC6 e está achando os pontos de origens potenciais em EP. Então, a gente poderia fazer em AMA, sim. E fazer o MFA-seq em AMA. Né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Como que é a replicação no AMA? Mesmo o ciclo de vida, como é esse tempo o ciclo celular? Como é esse tempo do ciclo celular? Será que esse ocupa o mesmo tempo do ciclo? O Sérgio mostrou que dá para fazer incorporação de bromodeum em AMA, né? Fica bonitinho, então poderia fazer isso. Responder como é o ciclo celular no AMA, que a gente só conhece no EP. Então, também tem que ser exportado a RPA para transformar em tripo novamente. Tem que ser exportado. Bom, ela é exportada. Se a gente bloqueia a exportação e ela deixa de virar tripo, não sei. A gente só olhou isso em meta. Mas ela é exportada. Então, eu acho que sim. Agora, por que ela tem que ser exportada, né? Por que ela tem que ser exportada e o que modula essa exportação? Qual é o sinal? É a RPA2 que sai, né? Vocês já chegaram a ver se a RPA1 sai junto com a RPA2? A RPA1 sai. Mas o sinal está na 2, mas a RPA1 sai junto, então ela carrega o complexo.
E a gente acha até que a RPA1 que está modulando a exposição do sinal de exportação nuclear de 2, porque a RPA2 tem um sítio de ubiquitinação dentro do sinal de exportação nuclear. E se para uma ubiquitinação só, uma só não é degradação, é sinal de... uma ubiquitinação só é sinal de controle de exportação. E ela tem uma dentro do sítio de exportação nuclear. E ela tem um sítio de interação com ubiquitina na RPA1. Então, a gente acha que a RPA1 às vezes esconde o sinal de exportação nuclear, às vezes expõe. É isso que a gente vai estudar agora num projeto novo de doutorado. Você acha que essa exportação também pode estar sendo regulada por alguma quinase de DDR? Uma TR da vida, uma TM? Então, mas... eu acho que pode. Eu acho que seria muito legal, eu acho que pode. Mas por que a RPA teria que ser jogada fora do núcleo, além de controlar a replicação? Para controlar reparo, você acha que seria interessante? Ela pode ser jogada para dentro. Na hora que você tem uma TR atuando, pode ser que você fosforile. E aí você esconde de novo o sinal de exportação. Exatamente. Para ela voltar para dentro. Para ela não sair, né? Para voltar para dentro. Né? Porque ela mas o sinal de exportação não porque leva ela vai para voltar dentro. em amastigota. Mas como é que ela volta para dentro quando vira amastigota? Porque ela sai. Aí, quando vai virar amastigota, sintetiza novas? Ou aquela que está fora volta? Eu pensaria que sintetiza nova, mas não sei. Como que ela volta? Teria que ter um sinal de importação. Estou perguntando para especialista. Eu acho que... essa é uma boa pergunta. ¿Más preguntas? Profesor Aldo. Hola. Profesor Aldo. Hola, buen día. Bom dia. Carolina, usted dijo que las CDKs en mamíferos, o en eucariontes, perdón, estaban moduladas por Wii, que es una tirosina quinasa. Isso. ¿Qué se sabe de esto en Cruzi? Só que existe homólogo de Wii em Cruzi. Só. Ok. Agora, como ela está atuando, o que ela faz. Ok. Otra pregunta. Citosina y guanina son muy abundantes, como nos mostró Carlos Robelo, en algunos genes y otras regiones, muy baja cantidad de citosina guanina en otros genes. Machado le preguntó a usted sobre el estrés oxidativo. Si uno piensa que el estrés oxidativo ocurre durante la metaciclogénesis, uno podría pensar que el parásito está en una fase G2 de reparación de las guaninas oxidadas, 8 oxoguaninas, que son muy abundantes en Trypanosoma cruzi. Y aparentemente las guaninas oxidadas en el DNA son una señal para activar la respuesta a patógenos, como lo mostró la investigadora Gar. Es decir, parecería de que un parásito como metacíclico podría estar en una fase entrando a reparación del DNA de las guaninas. Pero no hay evidencia que el parásito esté en fase G2. Es lo que usted ha dicho. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer conversar com você. Eu conheço os seus papers e estou feliz de falar com você agora. Então,
Ótima pergunta, e eu estou pensando aqui numa coisa interessante, agora que você falou das citosinas e guaninas. A gente mostrou que a ORC1-CDC6 tem preferência por regiões... que as origens de replicação têm preferência por regiões ricas em G e Trypanosoma cruzi. E tanto que a gente tem muita origem de replicação dentro do gene de DGF, das DGF1. E a DGF1 é rica em CG, e isso também justificaria por que tem origem de replicação em DGF. Se o metacíclico está em estresse oxidativo e se tem modificação desses CGs, será que isso também não seria um motivo para a ORC1-CDC6 deixar de interagir com o DNA e inibir a replicação nesses metacíclicos? Agora que você está falando isso, me ocorreu essa possibilidade. A gente, quanto à pergunta do reparo e do dano, a gente sempre discutiu isso, eu e o Carlos. Será que essa pergunta mesmo que você colocou, será que o estresse oxidativo não leva a um dano de DNA, que leva a um arrest na fase S, e por isso que as formas infectivas estão sem replicar? E seria um jeito de inibir a proliferação nas formas infectivas, né? Porque eu acho que são duas perguntas. Uma é, qual é a base molecular que interrompe a replicação nas formas infectivas? Então, quais são os mecanismos? A RPA sai do núcleo, induz um dano, esse dano faz um arrest na fase S. Isso é uma coisa para a gente entender. A outra coisa para a gente entender é por que tem que parar a replicação nas formas infectivas, né? Porque a economia de energia, mas é um parasito, ele precisa ficar economizando energia. Então, são essas duas perguntas que a gente fica se questionando. Mas eu acho que sim, respondendo sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que poderia ser um arrest, o dano poderia ser uma causa de parada de replicação durante o ciclo de vida, a exposição ao estresse.